Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN. São 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Mas antes de continuarmos para dar início à nossa live, já deixa o seu like aí, já aperta o coraçãozinho, já deixa o seu compartilhamento, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário e não esqueça, se inscreva no meu canal para me ajudar, que o canal venha a ser desenvolvido. Tá certo, pessoal? Hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, o último dia da primeira fase do Está Escrito. Você está preparado para ouvir o que vai ser dito? Você está preparado para começar? Não, Teus, eu queria começar, mas você já começou, o Está Escrito já está finalizando e cheguei no último dia. Apenas comece. Apenas comece. Apenas dê uma chance, uma oportunidade para você. Não precisa ficar esperando por mim e nem pelos outros. Sempre falo isso. Nunca espere aquilo que você quer e sonha das pessoas que você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar isso não, meu amigo, minha amiga. Porque as pessoas só pensam em si próprio. Infelizmente, são poucas pessoas que tentam ajudar uns aos outros. Não são muitas as pessoas. As pessoas, algumas ajudam por interesse político, interesse próprio, interesse pela condição que você tem. Mas quando você acha pessoas, que são poucas, que doam a sua vida em função dos outros, aí você tem que agarrar essa chance. Você tem que agarrar essa oportunidade. Porque é uma chance muito grande de você aprender, de você crescer, de você desenvolver aquilo que Deus deixou em todo ser humano. Só que pela infelicidade de Deus, que Deus não é infeliz, mas pela crueldade e maldade do ser humano, ela não faz. E o que eu falo? Eu estou falando sobre a fé. A fé ela pode ser desenvolvida em qualquer idade, em qualquer momento que a pessoa procurar desenvolver. Ontem eu estava falando com a minha esposa a respeito de algumas coisas acontecendo. E ela falando para mim, dando um conselho, falou, olha, tem que se apegar mais com Deus, temos que usar a nossa fé, e a gente não pode esquecer que Deus é conosco, nós não podemos aceitar a situação que estamos. Realmente, compreendo ela plenamente. Só que, quando você permite que Deus governe a sua vida, que você vira um governante, as coisas acontecem e você olha com os outros olhos, os olhos de misericórdia que Deus tem com você. Porque é como se fosse aquele ditado popular, quem não chora não mama. Mas se tudo que eu quero nessa vida, conquistar e ter, é o que Deus quer dar para mim? Será que não existe um mecanismo diferente, uma forma diferente, a qual, olha, eu estou te preparando para você ter algo muito maior lá na frente. E você vai ter que ter peito, você vai ter que ter espírito, você vai ter que lapidar a sua fé. Será que isso, às vezes não é isso que Deus faz, tanto comigo como você? Não, talvez, mas eu procuro ser certinho com as coisas, eu não minto mais, eu não traio, eu não trapaceio, eu não sou viciado em entorpecentes ou em pornografia, enfim, eu respeito as pessoas, respeito a Deus, tenho temor. Mas será que mesmo assim, Deus ele não quer lapidar a sua fé? Veja bem, quando
se descobre um diamante em determinado local, né? O que eles fazem? Eles põem uma câmera onde aumenta a pressão daquele ambiente. Então, eles põem uma pressão gigantesca naquele pedacinho de metal ali, naquela pedra preciosa. E aquela pressão, se a gente olhar, qual finalidade tem aquela pressão naquela pedra? É porque se a pressão for muito forte, aquela pedra vai resistir. E ela vai se tornar mais pura e mais valiosa. E a mesma coisa que o ourives faz com o ouro. Quanto mais fogo pôr no metal, ouro, quanto mais fogo ele vai apurando, vai dando mais pureza, porque vai se tornando mais puro. Quanto mais fogo, ele vai se tornando mais puro. Então, ou seja, quando se quer conquistar algo, existem as pressões permitidas por Deus. Quando se quer ter algo em sua volta, existe o fogo que vem de Deus na sua vida. Mas existe também as pressões que é plantada por você, o fogo que é colocado por você. Porque não é necessário, às vezes, você ter isso que você quer ter agora. Vai existir um trajeto, vai existir um tempo, um processo, mas você quer adiantar. E tem pessoas que falam, não, lá vem você com essa conversinha fiada, eu já estou tanto tempo, lá vem você falar toda vez a mesma desculpa. Não é desculpa, pessoal. Preste atenção. Quando você dispõe da sua vida para ajudar outras pessoas, você recebe aquela energia daquelas pessoas na sua cabeça. E aqui dentro você manifesta a sua fé. E como se fosse um computador. Sua cabeça é um computador. Você joga fora o que não importa e colhe o que importa. E quando você começa a ser assim, você está administrando esses tipos de pressões de pessoas, você está administrando esses tipos de coisas das pessoas, isso acontece o quê? Você automaticamente começa a mudar sua visão. Então, existe uma diferença. Diferença da pessoa que serve a Deus. Existe a pessoa que tem uma ideia, que é esporadicamente uma pessoa que tem uma mentalidade forte, que tem uma mentalidade aberta. Existem pessoas que não são assim. Existem pessoas que são fracas, pessoas que não conseguem administrar aquilo que tem, que não conseguem administrar o que está tendo na vida dela. Tem pessoas que não conseguem levar a vida como tem que levar. Por quê? Porque são fracas. E a gente tem que respeitar esse tipo de pessoas, porque são pessoas de ajudar. Quando a gente quer ser ajudado, a gente só pensa na gente. Quando a gente quer ser ajudado, a gente só olha os nossos problemas. Quando a gente só quer ser ajudado, você trabalha, você às vezes é um CLT, ou você é um patrão, você é um proprietário, um autônomo, você é um profissional, você é um bom profissional, você é um empresário. Então você quer ser ajudado. Então, tudo que fala para você, o que acontece, você quer somente para você. Você não está pensando nos outros. Por quê? Porque você quer ser ajudado. Então existe a diferença entre a pessoa que quer ser ajudada e a pessoa que quer ajudar. A pessoa, quando quer ser ajudado, ela é mesquinha. Ela só pensa nela. Ela não pensa no que os outros estão passando para que ela venha ter aquela ajuda. Você compreende o que eu estou dizendo? Então preste bastante atenção. Quando você ajudar, quando você quer ser ajudado,
Você não procura ajudar. Você quer ser ajudado. Então existe a diferença. Quando você quer para você, você é mesquinho. Você é uma pessoa medíocre que só pensa em você. Já me falaram, não tem necessidade de você acordar de madrugada e fazer essa live. O que você ganha com isso? O que tem te mostrado isso? Bom, o que tem me ajudado é que tem pessoas que entram aqui no momento da live porque querem ajuda. Quando você quer ajuda, você tem a capacidade de definir quem você é. Se você quer somente aquela ajuda para você, ou se você vai usar essa ajuda para ajudar outros. No meu caso, eu vejo que tudo que é direcionado através da palavra de Deus me ensina a ajudar outros. Todos os dias eu vejo que é uma oportunidade, tanto de mudança para mim, como para os outros. E tenho a certeza que através destas mudanças haverá transformações de vida. E eu incluo você nisso. Por quê? Porque levantar de madrugada, pessoal, não é fácil. Praticamente 40 dias. 40 dias levantando todos os dias. Às 4h30, 4h40, para estar aqui com vocês às 10 ou 5. Para 5 e vamos até 5, 10 ou até 6 horas. Porque eu quero passar para vocês aquilo que eu busco para mim encontro, que é um equilíbrio emocional e principalmente um equilíbrio espiritual, que você só adquire conhecendo, praticando. Não sou melhor que ninguém. Por quê? Porque existe uma pessoa melhor do que eu, com quem eu aprendo e tenho aprendido todos os dias. Ele é o maior coach, o maior exemplo. Não existe ninguém melhor que ele. Olha, pode juntar a sabedoria humana do mundo inteiro, mas ninguém é maior e mais forte, mais poderoso, mais explicativo, mais instrutor e mentor que é o Senhor Jesus. Isso tudo eu faço para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é Ele que me dá essa direção. Tudo que é falado, tudo que está escrito no cronograma, tudo é Ele, não sou eu. É Ele que direciona meus passos. É Ele que direciona as palavras que vai ser aqui para ajudar e vivificar as pessoas. É Ele. Não é feito, porque é por você, Deus, não. Tudo vem dele. E às vezes quando vem um texto que a gente não sabe, eu gosto de ler sempre na hora. Eu leio antes para me entender, porque às vezes eu vou ler e não vou compreender. Falo, Deus, eu não vou compreender. Não. Aí na hora que eu leio, vem o direcionamento, vem a explicação que transforma. Então, essa é a intenção da gente. Poxa, são 40 dias já, praticamente. 40 dias. Nós temos aí 325 dias pela frente de disciplina ainda, que é o restante do ano. Tem 240 e poucos dias de... 230 e poucos dias, né? 230 e poucos dias, 240 dias de vitória, 345 dias aí
de nova mentalidade. Tem muita coisa ainda pra gente aprender, pessoal. Tem muita coisa nova que a gente só tá... A gente tá embrionário. Nós somos embrionários. Nós estamos começando. E pode ter certeza. Esse começo que a gente tá tendo aqui, a gente tá tendo uma coisa de evolução espiritual. Nós estamos tendo aqui uma evolução de transformação. Então, não deixe que essas informações que eu estou falando para você se apague. Se você quer crescer, se você quer mudar de vida, você vai ficar comigo aí. Você vai dar o seu like, você vai apertar o coraçãozinho, você vai compartilhar essa live. Você vai se inscrever no canal. Você vai fazer algo que chama atenção. Que essas palavras que vai ser dita vai entrar dentro de você. Às vezes é uma forma que você tem que encontrar. Você tem que encontrar dentro de você. Você nunca conseguiu. Você tem 50 anos, 40, 30 anos, 60 anos e precisa de uma explicação mais clara da palavra de Deus, uma explicação mais clara da vida. E olha que você tem mais experiência do que eu de vida. Você tem mais experiência do que eu de vida. Então, eu estou aprendendo com você. As suas experiências me mostram que eu tenho que ser mais enfático naquilo que vai ser dito. Tem que ser uma coisa mais permanente. Por quê? Porque são palavras a qual vai mudar a sua história, a sua vida e a minha também. Então eu não posso falar que eu sou melhor. Não. Eu tenho que falar que Jesus tem me mostrado o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, essa é a verdade, o caminho, a vida que ele tem me mostrado, quero passar para vocês através da palavra dele. Nada aqui é feito pela minha cabeça. Não. Tá tudo aqui, ó. Mostrado nesse caderno, cronometrado, estudado. E tudo através da palavra de Deus. Nós estamos saindo agora da primeira fase do Está Escrito. Os primeiros 40 dias. Nós iremos ter uma pausa, né, sobre o Está Escrito. E teremos uma segunda parte do Está Escrito. Que nós iremos continuar em breve. Nós temos aí os próximos 10 a 15 dias. Essa pausa, abordando outros assuntos aqui. Olha os assuntos que nós iremos abordar aqui. Delete, tira tudo que não faz bem a você. Né? Nós temos exemplos mudam direções daqueles que querem mudar. Tá vendo? Isso aqui é coisas que vamos falar mais à frente. Faça para os outros o que você quer que faça para você. Você está preparado para desfrutar o que você faz? Então, são vários assuntos que nós teremos, e nesses assuntos abordamos um contexto, algo que é dentro de você que pode mudar, que pode transformar a sua vida. Então você tem que permitir. Uma vez você permitindo os 40 dias está escrito, você vai permitir isso aqui. Os 40 dias do está escrito é uma coisa para alicerçar o seu interior, alimentar a sua mente, a sua espiritualidade, a sua fé, sua religião, sua crença. Lembrando que crença, você não pode ser escravo de suas crenças. Você tem que ser livre das crenças, porque as crenças escravizam o seu conhecimento. Quando você deixa a sua crença falar mais alto, você se torna escravo dela e você se torna bitolado. Uma pessoa bitolada é o quê? É aquela pessoa que com o tempo se torna orgulhosa. Você já viu quando o adestrador de cavalos, que vai colocar o cavalo numa carroça, ele coloca aquela coisa do lado assim, ó, que é a tapa, ou seja, aquela tapa. Para quê? Para o cavalo só ver, olhar para frente. Para ele não assustar o que passa aqui na lateral, para ele não ver nos lados. Então, seja, quando mais conhecimento você tem para você, e você não dá para ninguém, é a mesma coisa de você colocar essa tapa. Você quer só para você. Aí se torna o quê? Mesquinho. Quando Jesus veio em carne e osso, se materializou, Deus se materializou no corpo, na pessoa do Senhor Jesus, ele queria que as pessoas aprendessem dele. Ele queria que as pessoas pudessem ser transformadas. Mas jamais ele limitou a fé das pessoas. Jamais ele falou assim, eu sou melhor. Não, ele falou, eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu corpo, beber da água que eu der, jamais terá fome, jamais terá sede. Ou seja, ele sempre falando isso. Mas por quê?
Porque havia pessoas ali que não acreditavam. Haviam pessoas ali que precisavam ouvir isso para que pudessem manifestar a fé, moldando a fé, lapidando a fé deles. Então, existiu várias situações. E é a mesma coisa essas lives. Existem pessoas que não precisam ouvir isso aqui, que já são pessoas de uma mente avançada, tá? Mente avassaladora, né? Dinâmica. Mas tem pessoas que têm isso, contexto dentro dela, só que ela não sabe por onde começar. E quando isso existe, fica uma coisa complicada. Aliás, complicado não, fica uma coisa mais desafiadora para trabalhar, porque as pessoas elas querem ouvir aquilo que elas querem, que elas gostam. Elas não querem ouvir o que precisa ouvir e praticar. Elas querem ouvir aquilo que elas querem. Ela quer ouvir algo que agrade ela. Ela quer ouvir algo que não mexe tanto com o sentimento dela. Essas pessoas elas querem manifestar a vida dela, a fé dela, através do que ouve. Por exemplo, quando eu busco em Deus a direção da minha vida. Eu sei que não é fácil a resposta de Deus, porque Ele quer me lapidar. Ele quer transformar a minha vida. E para transformar a minha vida, eu tenho que permitir. Se eu permito Deus entrar na minha vida, eu permito as bênçãos de Deus na minha vida. Se eu permito Deus entrar e mudar o meu pensamento, eu permito Deus dirigir meus pensamentos. Se eu permito Deus falar comigo, eu ouvir, eu me esforçar, por mais erros que eu tenho, eu permito Deus dirigir meus caminhos. Então isso eu estou permitindo Deus governar. Então quando Ele está no governo da minha vida, eu, para o mundo, automaticamente eu sou governante. Aí você começa a governar seu casamento. Aliás, você começa a governar você primeiro. Você governa a sua família, você governa o seu casamento, você governa o seu noivado, o seu namoro, você governa os seus irmãos, você governa os seus vizinhos, você governa o seu setor, seu bairro, o seu trabalho, seus amigos, sua cidade, seu estado. Você governa no lado espiritual do contexto, tá? Não que você vai ser um governador, mas você governa. Por quê? Porque você não deixa ser influenciado, você influencia. Você não deixa ser contaminado com o que as pessoas falam, você contagia as pessoas. Então esse é um dos propósitos a qual nós fazemos desse propósito DVN. Pois bem, então vamos agora, né, o último dia dos primeiros 40 dias, mas tem a outra, viu? Esse aqui é de hoje, essa primeira, esse aqui é do próximo. Os primeiros 40 dias do Está Escrito. E hoje, dia 9 de fevereiro, o último dia do Está Escrito. Vamos verificar o que é para nós, para a gente finalizar aqui, né? Essa primeira fase. Vamos ver aqui, é 12, 1 a 16. Vamos lá. E vamos em frente. Aqui diz assim o seguinte, olha só, vamos prestar bastante atenção, pessoal. Esse aqui vai nos ajudar, tá certo? E te ajudar também. Está contando a história aqui de Miriam e Arão a respeito de Moisés. Ou seja, o que Deus escolhe, nós não podemos questionar. Entenda. O que Deus quer para a sua vida, não questione. Ah, mas Deus quer que eu passe fome? Jamais. Deus quer que eu fique doente? Ih, piorou, não quer. Deus quer que eu passe problema financeiro? Nunca. Deus quer que eu tenha um problema no casamento, na família, algum vício? Jamais Ele quer isso. Mas preste atenção por onde começa tudo isso que eu acabei de falar. Você vai ver agora por onde começa. Os problemas financeiros, os problemas do casamento, o problema espiritual, onde começam os vícios. É tudo através disso aqui. Tá certo? Então preste bastante atenção. Vai ser dito. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Então já começou aqui. Moisés era um líder
aquele povo praticamente que libertou, tirou o povo do Egito usado. Deus usou Moisés. E aqui está Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Ai, falou mal. É igual você falar mal do seu pastor, você falar mal do seu patrão, mal da sua esposa, mal do seu marido, mal do seu pai, mal de sua mãe. Você falar mal do governo, mal. Vai ouvindo. Independente que eles sejam, tá? E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Ele era uma pessoa tranquila. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Vai ouvindo. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Viu? Aqui Deus chamou a atenção dos dois. Ó, se houver profeta aqui, eu falo através dele. Arão não era profeta, mas Deus escolheu Arão para ajudar Moisés na libertação do povo. E ele se tornou o primeiro, né? O primeiro sacerdote. Mas foi escolhido porque Deus falou, não, eu vou usar a boca dele para falar com o povo. Para que você tenha a língua pesada, mas fique tranquilo. Revelou para Arão aquele que tinha que ser. E mostrou para Miriam, que é a irmã dele, como que ia ser. Mas eles ficaram assim, poxa, mas Moisés tinha que casar com um de nós. Não com essa mulher de outra como é que chama o nome? Uma cosita, de outra tribo. Por quê? Porque nela tinha um espírito vivificante. Era um espírito erguido. Era um espírito que dominava, que ajudava. Era um espírito puro. Ela tinha uma fé que, se a coisa está errada, vamos resolver. A coisa está errada porque você errou. Está difícil, vamos resolver. Ela tinha essa visão. Por mais que era outra tribo, ela tinha isso dentro dela. E isso fazia Moisés ser forte. Entenda. O homem só é forte com uma mulher forte. A mulher só é forte com um homem forte. Pô, eu estou lascado. Minha mãe, né? Minha esposa não é forte, não. Minha esposa é chuê. É brava, não tem jeito, é complicado. Não importa não, meu filho. Pede para Deus que ela seja. Que Deus vai mudar. Então aqui tá chamando a atenção, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ele falou, né? Ó, boca a boca eu falo com ele. Você está falando para Arão e para Miriam, olha. Eu falo boca a boca com Moisés. Eu não mando recadinho não, tá? Eu não vou mandar ninguém aí rodar o terno, falar que é o profeta, revelar pela palavra, não. Eu falo com Moisés tete a tete. Cara a cara, olho no olho. Você já imagina? Cara, pensa a oportunidade que Moisés teve de falar cara a cara com Deus. É muito forte. É muito forte. E pensa, você falar com Deus naquela época, que hoje não, hoje você tem o Espírito Santo.
Mas você olhar assim, Deus descer e falar assim, eu sou Deus, eu faço isso e aquilo. Olha, pode fazer, eu sou contigo. Rapaz, que oportunidade tremenda que Moisés teve. Muitos, até hoje, queriam ter essa oportunidade, mas não tem jeito mais. Veio Jesus. É muito forte. E por esse motivo, Deus, quando fez a aliança com Abraão, Deus fez aliança com o pessoal, com o povo daquela época, Deus olhava também que o povo também pecava, errava, e mesmo assim usava Moisés. Mas olha só o que aconteceu pela falta de temor, de respeito de Arão e Miriam, que teve com Moisés, porque Moisés ali era carne e osso, mas ele estava o próprio Deus representado por Moisés. Moisés representava Deus, porque foi o único de mais de 30 mil, milhões, não sei, de hebreus que estavam ali, que foram livres. Eram muitos. Era o único que era considerado o próprio Deus. Não Deus, mas a humildade dele, como ele era manso, era com quem Deus podia contar. E diz assim, e assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam e Arão para Miriam, e eis que olharam para Miriam, e eis que estava leprosa. Meu Deus. Você viu? É muito forte. Só por ter cogitado mal, falado mal de Moisés, que veio a contenda do coração interno de Miriam, sua irmã. Só por ela ter falado mal e julgado Moisés. Miriam ficou leprosa. Muito forte. Esse aqui é uma leprosa do corpo. Mas às vezes, você não tem essa doença lepra. Mas a sua lepra é uma lepra espiritual. A lepra, ela vai comendo a carne. Ela vai consumindo a carne. Sua carne vai ficando podre, fedendo, você ficando feio. Você toma vários banhos e não consegue tirar o fedor, porque a sua carne vai ficando podre. Vai comendo. E se essa lepra for uma lepra espiritual, meu amigo e minha amiga? Até quando você vai dar vazão? Até quando você vai falar mal das pessoas? Até quando você vai ficar julgando as pessoas? Até quando você vai ficar olhando as pessoas e falando assim, mas essa pessoa, ela... Como é que a pessoa pode ser assim, gente? Meu Deus do céu. Ela deveria ser mais respeitosa com o marido, respeitosa com a esposa. As pessoas tinham que ser mais honestas, mas a pessoa não é. Aqui é porque Miriam falava demais, mas não vivenciava o que falava. Então você vê a diferença. Quando você fala demais e não vivencia aquilo, aquilo volta tudo contra você. Tudo que você fala é testemunho a seu favor ou contra você. Quando você vivencia aquilo que você fala, é a seu favor. Mas quando você não vivencia aquilo, é contra você. Então você viu a gravidade, a potencialização da sua palavra. Lembra? Como pensei, sucede, como determinei, efetua. Mas vamos continuar. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado,
pois agimos loucamente e temos pecado. Arão foi humilde. Por ver a irmã daquele jeito, já foi humilde. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já estava consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te e cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Este já fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhera Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, meu amigo e minha amiga, preste bastante atenção. Esse é o motivo da sua vida ou da minha vida não fluir. Entenda. Existe um tempo para que a nossa desobediência ficamos expostos a toda a população mundial, os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, que não vai mudar. Mas por quê? Por causa da desobediência, por causa da falta de temor, por causa da falta de amor ao próximo. E não adianta você reclamar. Não adianta. Você vê que Moisés não sabia o porquê Deus tinha colocado ela como leprosa. Não sabia. Mas a partir do momento que Moisés intercedeu por ela em oração a Deus, Deus falou falta de temor por causa do pecado. E Moisés se colocou como nada, olha só. E Moisés fez o que? Clamou Moisés, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Então tinha uma tradição. Meu pai cuspiu no meu rosto, 7 dias de humilhação. Fechado, envergonhado, com vergonha, porque meu pai cuspiu no meu rosto. Era normal, era uma vergonha. Ou seja, tá, moça Moisés, olha só, ela vai ficar desse jeito aí porque ela falou mal de você, meu filho. Então ela vai ficar fechada, não vai ficar junto com vocês, não. Vergonha, para mostrar pro povo que é vergonhoso acreditar em mim e não fazer o que tem que ser feito. É o que está acontecendo na humanidade hoje, pessoal. As pessoas acreditam ou não acreditam em Deus, mas não tem temor. As pessoas vão para a igreja. As pessoas cultuam a Deus. As pessoas procuram ler a Bíblia. Mas, infelizmente, não são todas. São poucas. Não tem temor. Mas a maioria trata a igreja como uma boate. Trata a igreja como um ponto da sociedade. Trata Deus como garçom. E nós não podemos ser assim. Às vezes, a gente fica duro de coração, a gente fica receoso, que a coisa é para acontecer e não acontece. A gente clama a Deus e é 1 dia, 2 dias, semanas, meses, até anos. E não conseguimos alcançar com bom êxito aquilo que queremos. Mas é porque Deus está te lapidando, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando de você. Ele não quer que você tropece, porque Ele mesmo viu, olha, se eu der isso para ele ali, ou para ela, eles vão afastar da minha presença. Aí você começa a chantagear Deus. Ó Deus, eu vou sair da tua presença, Deus e tal.
Deus até permite que você sinta um gostinho, um pouquinho daquilo que você quer. E você depois reconhece, poxa, se eu tivesse isso, eu tinha perdido minha salvação. Se eu tivesse isso, eu tinha largado Jesus. Você mesmo reconhece. Não, Deus, não quero ser assim, mas não. E o propósito é esse. Como que você quer ter uma mente forte? Como que você quer virar a chave da sua vida? Como que você quer ter uma mentalidade que diferencie todo mundo de você? Sendo que você não muda dentro de você. Sendo que você não trata o seu consciente, o seu pensamento. Você tem que tratar você. Você tem que buscar esse tratamento dentro de você. Você tem que se esforçar a se tratar, meu amigo. Você tem que procurar se tratar. Você tem que procurar mudar. Não é fácil, já falei várias vezes. Não é fácil você mudar porque você já está contaminado, contagiado com as coisas desse mundo. Não é fácil. Mas não é impossível, não. Se você quiser, você consegue. É só você falar assim, não, eu vou conseguir, vou dar a volta por cima. E você vai dar a volta por cima e a coisa vai andar, a coisa vai mudar. Então tente, se esforce, tente pelo menos. Você está esperando o quê? O que você está esperando, Papai Noel? Você está esperando a nuvem espacial descer, te arrebatar, levar para outro lugar? O que você está esperando da sua vida? O que mais você quer? O que você quer de mudança na sua vida se você não permitir? Você tem que permitir sua vida mudar, meu irmão. Você tem que permitir a sua vida mudar. Você permite que as coisas mudem em sua volta. Meu amigo, minha amiga, permite que a sua vida mude. Permita. Não deixe passar batido. Olha, já são 40 dias. 40 dias hoje que já iniciou o ano. Já se findou-se um mês. Praticamente já estamos na metade do segundo mês deste ano. E tanta coisa acontecendo. E você aí dormindo. Você esperando o quê? Aconteceu o quê? Reaja. Reaja. Pare de esperar pelos outros. Ah, vou esperar o pastor. Vou esperar o padre, o diácono. Vou esperar meu patrão. Vou esperar meu marido. Vou esperar minha esposa. Vou esperar o governo. Vou esperar o prefeito, o vereador, o deputado, o senador. Vou esperar alguém. Para com isso. Ah, vou esperar em Deus. Não. A gente tem que confiar em Deus. Mas é você, com o seu posicionamento, que você permite Deus agir na sua vida. Pare de esperar o tempo. O tempo nunca vai estar a seu favor, meu amigo. Nunca. O vento é revolto. O vento é muito forte. Nunca vai estar em seu favor. Haverá momentos que ele irá soprar a seu favor. Soprar. Não está em revolto. Que revolto é uma tempestade. Mas a maioria do tempo nunca vai estar a seu favor. Por quê? É o motivo para que você venha domesticar você, para que o Espírito Santo venha sobre você e habita dentro de você. Tem gente que acredita, né? Mas para os que acreditam é isso. Mas para os que não acreditam no Espírito Santo, para que o contexto mude sua vida, mude sua visão. Chega de dar desculpa. Chega de mimimi. Pare de se vitimizar. É hora de avançar. É hora de dar a volta por cima. É hora de contornar essa situação a qual você está vivendo, deplorável, um lamaçal. Chega. Levanta essa cadeira com um pensamento diferente. Levanta essa poltrona. Você está só deitado, você está se isolando, você só quer ficar dentro do quarto escuro.
Você está numa depressão, numa deprê que... Enquanto você ficar com essa mente voltada para isso aí, sua vida não vai andar. Existem aquelas pessoas que ficam na cama e começa a dar dor e dor. Mas por quê? Porque ela está permitindo a dor estar no corpo dela. Porque se ela não permitisse, ela levantava. Eu não dou conta. Mas ela levanta, ela vai em cima, ela bate de frente. Fala, eu quero ver quem é que é mais forte. Se é eu ou se é essa dor. Isso é um espírito erguido, um espírito, um espírito forte. Então você tem que procurar ter esse espírito forte. Você tem que procurar mudar você. Vai ser fácil? Não é fácil. Mas é você permitindo, as coisas ficam mais fáceis. Porque você vai ver seus limites. Você tem limite, eu tenho limites, nós temos limites, todos nós temos limite. Mas é com os limites que alcançamos a transformação de vida. É com limite. Você sabe quais são os seus limites? Sabe quais são os seus limites? Estou escrevendo aqui, tá, pessoal? Você sabe quais são os seus limites? O que tem limitado você? O que tem pressionado você a desistir? Você sabe? Então, meu querido ou minha querida, se você sabe, bate de frente com ele. Enfrenta o seu limite. O meu limite é o cartão de crédito. Não é esse o limite, não. Eu estou falando do seu limite aqui, ó, sua mente. O limite que te aprisiona. Cartão de crédito é consequência do seu trabalho. Lógico, você tem que ser uma coisa equilibrada. Se você ganha 10, você não pode gastar 20. Se você ganha 10, você tem que gastar no máximo 40% dele. 40%. Outro você tem que armazenar. Eu aprendi isso com o tempo, tá? Até hoje, às vezes, eu escapulo um pouco, pulo um pouquinho fora. Mas é isso mesmo. Você tem que gastar aí 40, 60 no máximo. O resto você tem que ficar com uma reserva no cartão de crédito. Mas esse limite que eu estou falando é o seu limite interior. É o seu limite de conhecimento. É o seu limite de atitude. Aonde está o seu limite? Olha, meu limite é, se eu ver a pessoa é a pedrinha no meu sapato. Se eu ver ela, eu fico uma arara. Pois é. Você tem que enfrentar, não a pessoa, tá? Você tem que enfrentar o limite. Você tem que conviver com ela para você conhecê-la. Que às vezes ela é daquele jeito por falta de conhecimento. Ela é daquele jeito porque ela aprendeu daquele jeito. E não é culpa dela, às vezes. Às vezes é o caráter. Tem, às vezes, você sabe distinguir quem é o caráter ou é o defeito. Porque você também tem defeito. Eu tenho defeito. Todos nós que queremos mudar, temos defeito. Mas nós não podemos deixar o caráter. Atingir o caráter. Esse é ruim. Eu não posso mudar meu caráter por causa de pessoas. E também você. Você não pode permitir que o seu caráter que você tem seja influenciado pelas energias negativas que tem esse mundo. Você tem que ser contagiante. O seu caráter, sua energia tem que contagiar outras e outras pessoas. E uma vez isso acontecendo, você está doando aquilo que você aprende para outras pessoas. Lógico que você vai buscar para você, amadurecer você, aprimorar seus conhecimentos para você. Para quando você ter uma estabilidade espiritual, ter um equilíbrio, pelo menos que não seja um passo alto, mas um passinho pequeno que já te mudou, você já aproveita ali uma oportunidade de passar para outras pessoas. Então, você está trazendo que as pessoas vivenciem a sua vida com a sua mudança. Isso é bom. Você não pode trazer eles para a sua vida. Você pode permitir eles que vivenciem a sua vida de longe. Você entende? Então, essa é a mudança. Mudança que só você pode permitir acontecer.
tá certo? E a gente encerra hoje o está escrito com isso, por causa de uma questão tão pequena, mas para Deus era tão grande, que as pessoas colocam tão pequena. Ah, não, mas eu falei de Deus um dia e tal, não é falta de temor. É coisa tão pequena ali, mas olha só. O que aconteceu com Miriam? Falou mal do irmão que era líder daquele povo. Para que você casou com essa mulher? Para que você faz isso? Deus fala com nós e só fala com você. E por quê? Moisés, você está errado, Moisés. Pois é. Cogitou dentro dela maldade. Até quando tem cogitado maldade dentro de você, meu amigo e minha amiga? Até quando você permite que a maldade lidera a sua vida? Até quando? Até quando você vai permitir que a maldade do mundo e do homem influencie a sua vida? Se existe isso, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te sustentar. Não é fácil enfrentar isso. Eu falo isso de mim, porque às vezes dá vontade de largar tudo. Mas só não largo porque eu tenho Deus a meu favor. Eu tenho um guarda que me protege, um escudo extraordinário. Eu tenho um Deus comigo. E por mais que as pessoas falem, você fala isso porque você mora desse jeito, você tem isso. Não. Para mim ter o que eu tenho hoje, para estar onde que eu estou hoje, nesse posicionamento que eu estou hoje, foi dias e meses dedicando a palavra de Deus, dedicando a moldar o meu caráter. E é o que você tem que fazer. Molda o seu caráter. Molda a sua vida através das suas atitudes. Para de falar mal. Se você falava muito mal das pessoas, pare com isso. Vira essa página. Muda a sua história. Pare de falar mal das pessoas. Pare de olhar o defeito das pessoas. Antes de você olhar, todo mundo tem defeito, mas antes de você olhar da pessoa, olha o seu. Olha o que você tem que mudar. Você vê o despreparo das pessoas, fala assim, essa pessoa é fraca assim, mas olha as suas fraquezas. Aí você tem mais fraqueza do que a própria pessoa, a outra pessoa. Aí pode falar assim, Deus tem que mudar e aquela coisa. Peraí um pouquinho. Deus te mudou. Ele tem mudado você para que você venha ajudar outras pessoas a mudar. Ele não quer somente que você cresça sozinho, não. Porque na Bíblia diz, a palavra dele diz que quando Adão desobedeceu, falou, do seu suor comerá o pão dessa terra. Ele não falou. Ele falou que vai criar situações. Terá situações que ele vai criar em você num posicionamento certo e correto, você vai adquirir suas bênçãos. Pare de querer trapacear as pessoas. Pare de mentir para ter proveito com as coisas. Esses dias para trás, ainda bem que deu errado, né? A gente vê como que as coisas são, né? A pessoa chegou, estava vendendo um imóvel, a pessoa, não, é meu, e eu falei o valor, é meu, passou uns dias, não, esse negócio não é meu não, é de fulano, e ele só tem tanto. Eu falei, mas você falou, não falei não, você falou, moço. Então já mudou, é um defeito, o BT é defeito. Se fosse um defeito, ele falou mesmo, verdade, eu falei pra você que que eu tinha esse tanto, né, mas não tem esse tanto, tem esse tanto, é um defeito, desculpa. Não falei não falei, moço, você falou. Aí passou mais um dia, mas tô vendo com ela lá ainda. Então, ou seja, já passaram 15 dias. Isso é um desvio de caráter. Até para negociar. Isso é um desvio de caráter. Então, se você falou, sustente o que você falou. Doa quem doer. Se você vai levar prejuízo ou não, sustente. Ninguém mandou você falar. Ninguém te oprimiu para você falar. Você falou por espontânea vontade. Não foi pela pressão. Então você vê aí que você precisa de mudar.
Porque você não falou pensando, você falou sentindo. Então, quando você toma a decisão com sentimento, quando volta pro sério, que você vai pensar, pô, o que eu faço? Eu errei. Mas vai depender de você. Ou, desculpa, eu errei, não é isso mesmo. Mas se você é orgulhoso, não, eu não falei que é isso. Então, existe isso. Por isso que existe uma mudança. Se você quer mudar, você quer. Você muda. Se você não quer mudar, você se orgulha mais e mais e acha que você é o certo e já era. Esse aí é o que acontece com a vida de muitas pessoas. Tá certo, pessoal? Então vamos orar. E obrigado a todos, tá, pessoal? A estar junto comigo nesses primeiros 40 dias do ano. Não está escrito, tá certo? Eu tenho certeza que vai sair. Essa é a primeira fase. Está escrito, teremos a outra fase em breve. Temos aí uns 15 dias falando de outras gestões. E depois nós retornaremos o outro está escrito. E você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Tá certo? Respira fundo. E concentre sua fé. Concentre sua visão. Concentre quem você é. Naquilo que você quer. E fale com Deus. Da sua maneira. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdão pelos meus erros. Perdão pelas minhas falhas. Eu te peço perdão, Senhor, se eu ultrapassei a sua autoridade, se eu impus alguma coisa a qualquer pessoa. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é ajudar as pessoas. Não quero impor nada a ninguém. Porque as pessoas têm aquilo que o Senhor colocou em cada uma, que é muito grandioso e poderoso, que é o livre-arbítrio. Pai, se tem pessoas aqui fracas, que o Senhor fortalece. Se tem pessoas caídas, que o Senhor levante. Seja com cada uma delas, meu Deus. Fortalece cada uma. Se tem pessoas que não conseguem vencer os erros, oh, meu Deus, que o Teu Espírito venha sobre ela e dá força para ela. Não é fácil, oh Deus, esta pessoa sair desse marasmo de pensamentos medíocres, pensamentos contraditórios. Não é fácil, meu Deus, essa pessoa parar de mentir, parar de trair, parar de errar, porque ela já acostumou a vida dela a ser assim. E ela tem medo de tomar uma decisão e não saber as consequências. Porque ela vai ouvir a verdade, aprender a verdade e vai ter consequências de tudo aquilo que ela já fez um dia. E às vezes a pessoa fica com medo de tomar essas decisões. Ela própria se impossibilita das tuas bênçãos chegar até ela, meu Deus. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada uma delas. Ajuda cada uma delas, meu Pai. Nos ajuda a encontrar uma saída, uma solução em nossas vidas. Ajuda a gente, Senhor. Tenha misericórdia para que possamos encontrar forças através da Tua Palavra para mudar de direção, uma nova rota, mas uma rota que seja para a honra e glória do Teu nome. Nos prepara, Senhor, para o que há de vir. Nos restabelece a nossa fé pelo que está os acontecimentos futuros. Tira a ansiedade do nosso coração, da nossa alma. Arranca a depressão de nosso meio. Tira a tristeza. Tira tudo aquilo, meu Deus, que atrapalha a nossa conduta com o Senhor. E nos fortalece. Perdoe, Senhor, e nos ajude. Nos perdoe. Fortalece essa pessoa, meu Pai. Ajude ela. Não olha para os erros e defeitos dela, não, Senhor, que são muitos. Não olha para isso, não. Mas veja que ela quer mudar de vida. Veja que ela quer ter uma vida transformada. Assim eu peço para nós todos. Senhor, que o Senhor consagre os nossos pensamentos, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pronunciar, o nosso respirar, o nosso ouvir, o nosso proceder. Consagra a vida de cada um deles, nas nossas vidas. Consagra o nosso ciclo de amizade,
nosso ciclo de parentes, ambiente de trabalho. Consagra esse dia, essa semana, e te agradecemos por tudo. Nos prepara por tudo que advém e nos abençoe. Em nome de Jesus, entrega nossas vidas, tendo a certeza da vitória. Amém. E graças a Deus. Pois é, pessoal. Ficamos aqui, né? Mais uma vez. Ficamos por aqui. Lembrando que a semana a gente vai estar fazendo as lives também. Com carnaval, sem carnaval, feriado, domingo, a gente vai estar aqui junto. Tá certo? E lembre-se, continue firme no seu propósito. Não abandone seu propósito por nada nesse mundo. E o seu propósito é você ser disciplinado para ter vitória e mudar a sua mentalidade. Tá certo? Um beijo a todos e até amanhã às 4h50 novamente aqui pelo Conexão Prosperar Sem Errar. Tá certo? Prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.